A paz do Senhor, crianças, família, graças a Deus por mais essa oportunidade que estamos aqui reunidos, agora com uma nova revista. Essa revista tem histórias maravilhosas que vai ajudar muito no nosso crescimento. Vocês já perceberam que na aula passada e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre sabedoria, tá? Por que, tia, que a gente já tem que aprender sobre sabedoria? Para quando, a cada ano que passa, cada dia que passa, nós possamos nos tornar pessoas melhores, tá bom? A lição de hoje, de número 2, vai falar assim: sábio na aprendizagem. Então, o que a tia quer explicar para vocês? Que todos nós somos muito inteligentes. Só que nós precisamos buscar algo a mais que isso. O que é ser mais do que inteligente? É ter sabedoria. Sabia que isso é duas coisas muito diferentes? Na aulinha de hoje, a tia vai falar para vocês, todos conhecem a história de dois homens que foram construir casas. Porém, um construiu a casa na rocha, na pedra, e o outro construiu a casa na areia. Os dois eram bem inteligentes para construir aquelas casas. Mas a diferença nessa história, qual é? Quem aqui desses dois teve a sabedoria? Foi o homem que construiu a casa na rocha. Por que isso é tão importante, crianças? Nesse caso, quando construímos a nossa casa na areia, lembra quando a gente vai na praia e constrói aqueles castelos maravilhosos e bate a onda do mar? O que acontece com a nossa construção? Ela cai todinha, porque não tem sustentação, porque a terra vai embora junto com a água. E foi o que aconteceu com esses dois homens. O homem que construiu a casa na rocha, que veio aquele temporal, tudo, olha a casa dele como que tá aqui, inteira. Olha só o que aconteceu com a casa do homem que construiu a sua construção na areia. Ela derrubou. Então, essa é uma pequena história para vocês saberem que nós temos que buscar sabedoria. A gente é muito inteligente em muitas coisas, mas tem coisas que nos faltam sabedoria. A nossa revista, ela vai falar de um homem muito importante, Salomão. Salomão, ele era considerado uma pessoa muito sábia. Ele era mais do que inteligente. Quando a gente escuta história na Bíblia sobre sabedoria, logo a gente sabe que vai falar sobre Salomão. E Salomão, ele teve muitos feitos maravilhosos. Mas sabe de onde que veio toda a sabedoria de Salomão? De Deus. Então, crianças, que nós possamos pedir a Deus sabedoria para conduzir a nossa vida, para a gente viver bem. Mas tia, para que eu preciso de sabedoria? Eu sou ainda uma criança muito pequenininha. A família que os filhos são comportados, obedecem o pai, obedecem a mãe, aquela criança que sempre quer aprender, ser melhor, ela tem uma família abençoada, porque essa criança está buscando sabedoria com o pai, sabedoria com a mãe. Isso é muito importante e isso traz um resultado maravilhoso. Uma família feliz, uma família saudável, uma família abençoada. Nesses dias que a gente ainda está vivendo dias de medo, o nosso lar é o nosso refúgio e que nós possamos pedir a Deus constantemente, crianças, sabedoria, muito mais que inteligência,
para passar por tudo isso, forte, saudável, feliz, que o Senhor, pelo seu grande amor, Ele tem para nos ensinar muito. Então, um conselho que eu dou para vocês, não perca as aulinhas, estudem a revista, que no decorrer dessa revista nós vamos ter dicas maravilhosas para a gente crescer em tamanho e crescer em sabedoria e assim ter uma vida muito saudável, uma vida feliz, tá bom? Eu só vou ler para vocês o nosso texto áureo que diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Está em Provérbios 1:7. Então, a gente já sabe que como Salomão foi muito inteligente, mas a fonte de toda essa sabedoria vem de Deus, tá bom? Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Até a próxima aula. Amém. A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um domingo estamos aqui, mais um dia para aprendermos da palavra do Senhor. Esse trimestre, a revista tem por título Atos dos Apóstolos. Vamos aprender um pouquinho sobre o que os apóstolos fizeram depois que Jesus morreu e ressuscitou. E a lição de hoje tem por título A Cura de um Homem Coxo. O nosso texto do dia se encontra lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: E disse Pedro, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e anda. Na lição passada, nós vimos sobre o Pentecoste. Vimos sobre a descida do Espírito Santo e então esses homens de Deus, estavam ali cheios do poder de Deus. A Bíblia conta que um certo dia, Pedro e João estavam indo ao templo para orar. Eles tinham o costume de orar às 9 da manhã, às 3 da tarde e quando era o pôr do sol. Crianças, vocês têm costume de orar todos os dias? Oração é um momento de falar com Deus, é onde Deus ouve os nossos pedidos e Deus sempre responde às nossas orações. Nesse dia, Pedro e João estavam indo às 3 horas no templo para a oração de costume. Quando chegaram na porta do templo, na porta chamada Formosa, tinha um homem sentado ali. E a Bíblia conta que esse homem era coxo de nascença. Ele nasceu assim, os pés dele não se firmavam, os joelhos também não, e ele não ficava em pé. E ele tinha mais ou menos 40 anos. Todos os dias ele era levado para aquele lugar para pedir esmola. E ele escolheu um lugar bom, porque era costume deles ajudar essas pessoas. Os judeus achavam muito importante fazer esse tipo de ajuda. Nesse dia, quando Pedro e João estavam chegando na porta do templo, ele também pediu para que eles o ajudassem. Mas Pedro, olhando para aquele homem, disse para ele: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E cheio do poder de Deus, Pedro falou para ele: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia conta que Pedro segurou na mão dele, ajudou ele a se levantar e no mesmo instante ele ficou curado. Ele entrou no pátio do templo louvando e agradecendo a Deus por aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Logo, as pessoas que estavam ali, que tinham o costume de ir ali, perceberam que aquele homem coxo de nascença, que ficava ali todos os dias, estava andando. Então, Pedro aproveitou essa oportunidade para falar para eles:
Deus fez isso na vida deles para que vocês vissem que Jesus, aquele que vocês crucificaram, está vivo e ele faz milagre. Alguns religiosos daquela época ficaram bravos e mandaram prender Pedro e João. Mesmo assim, a Bíblia conta que alguns homens se converteram e permaneceram com Jesus a partir dali. Então Pedro e João ficaram presos e no dia seguinte eles foram levados diante das pessoas importantes para falar o que estava acontecendo. E eles perguntaram para eles: com que autoridade vocês fazem isso? E também perguntaram: quem fez esse milagre? E aí Pedro e João respondeu para eles: olha, aquele Jesus que vocês crucificaram, ele nos deu poder, ele está vivo. Então esses homens falaram para Pedro e para João que então eles estavam proibidos de falar de Jesus. Eles não queriam mais que eles falassem de Jesus. Que eles estavam achando ruim de Pedro e João falar que Jesus estava vivo. E aí Pedro e João falaram para eles: olha, nós obedecemos a Deus, nós não temos que obedecer a vocês não, e nós vamos continuar falando de Jesus. E aí Pedro e João saíram dali, se reuniram com os outros discípulos, contaram para eles tudo o que tinha acontecido e juntos, mais uma vez, eles oraram, pedindo para Deus dar mais força e mais coragem para eles conseguirem falar de Jesus. E nós aprendemos nessa lição que nós devemos ser corajosos, que, como eles, nós devemos todos os dias orar, pedir ajuda ao Espírito Santo, buscar com todas as nossas forças o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque nós aprendemos com eles que é por meio do poder de Deus que nós conseguimos realizar as obras de Jesus. É através do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus em nós, que nós conseguimos fazer com que Jesus seja glorificado, que o nome do Senhor seja glorificado e que por todos os lugares que nós passarmos, nós podemos fazer também o que João e o que Pedro fizeram. Proclamar as boas novas de Jesus. Quando nós ajudamos alguém, igual o coxo precisava de ajuda, às vezes nós não temos com que ajudar na hora, mas nós podemos falar do amor de Cristo. E mesmo se nós temos na hora algo para dar para alguém, nós também, junto com essa obra, nós devemos ter fé e devemos orar e devemos apresentar Jesus vivo para as pessoas. Amém? Um beijo, crianças. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima semana em nome de Jesus. A paz do Senhor, querido adolescente, e nós vamos para mais um resumo das nossas aulas. Nesse trimestre nós estamos vendo o adolescente e as missões. O título da nossa lição de hoje, que seria a lição de número 2, é Seja um Evangelista. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer o propósito da igreja no mundo. A nossa mensagem valiosa está no Evangelho de Marcos 16:15, que diz o seguinte: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A nossa verdade aplicada: a igreja deve anunciar o Evangelho a todos que não conhecem a Jesus. A palavra Evangelho significa boas novas ou boas notícias. O Novo Testamento ele vai nos apresentar os 4 Evangelhos de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E apesar de terem sido escritos por pessoas diferentes, eles completam entre si. E cada um tem a sua particularidade em falar a respeito do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, do seu ministério, da sua morte, da ressurreição e a sua ascensão ao céu. Cada um deles se dirigiu a um grupo de pessoas diferentes. Mateus, por exemplo,
escreveu para os judeus cristãos. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como rei. Mateus inicia o seu evangelho com a genealogia de Jesus para provar que Jesus era descendente direto de Davi com direito ao trono e também descendente direto de Abraão. E em seu livro ele prova que Jesus era o Messias prometido, o rei que os judeus tanto aguardavam. Marcos escreveu para os cristãos romanos daquela época. O povo romano era um povo dominador, que oprimia muito a igreja e perseguia e torturava os cristãos daquela época. Marcos, então, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a fim de encorajar os novos convertidos a que permanecessem fiéis mesmo diante da perseguição, dando Jesus como exemplo. No Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como Filho do Homem. Lucas, por sua vez, escreveu aos gregos, especificamente a Teófilo e aos novos convertidos gentios. Os gregos tinham uma crença em muitos deuses. Lucas, então, apresenta Jesus como Filho do Homem, de coração piedoso, mas também que possuía características divinas. Lucas procurou escrever um registro completo e verdadeiro a respeito de tudo que Jesus não somente fez, mas ensinou até o dia da sua ascensão ao céu. João, por sua vez, escreve a Igreja de Cristo de todos os tempos. João, em seu evangelho, apresenta Jesus como Filho de Deus. O nosso tópico de número 1 vai falar sobre a boa notícia. E aqui vai citar Filipe. Filipe foi o primeiro missionário cristão a receber o título de evangelista. O seu ministério foi um marco na igreja primitiva, pois ele pregava com ousadia. Certa vez, em Samaria, a pregação de Filipe provocou algo maravilhoso. Pessoas foram libertas, paralíticos e coxos foram curados, o que trouxe grande alegria para aquela cidade. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. O diferencial na sua vida foi que ele obedeceu o que diz lá em Marcos 16:15, que foi a nossa mensagem valiosa de hoje, que fala sobre o ID de Jesus. Filipe, ao receber o Espírito Santo de Deus, ele cumpriu o ID de Jesus e obedeceu ao mandado de Deus. Filipe aceitou o grande desafio da Igreja de Deus, que é evangelizar. O nosso segundo tópico, Encorajados por Cristo, vai falar sobre a compaixão. Jesus, em sua passagem aqui na Terra, ele sempre procurou demonstrar compaixão e piedade às pessoas, aos mais necessitados. Jesus nos ensina que nós devemos ter compaixão pelas pessoas e que nós sejamos movidos pelo amor de Deus a ajudar o próximo. O nosso tópico de número 3, evangelizando pelo seu testemunho. Em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 15, Jesus vai dizer que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, e que essa luz ela deve resplandecer aos homens. O nosso testemunho pessoal, portanto, é uma ferramenta de evangelização ao mundo. A maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós falamos, como nós nos vestimos, como nós tratamos o nosso próximo, enfim, tudo em nossa vida precisa testemunhar a Cristo. Os evangelhos nos ensinam que Jesus marcou a geração da sua época pelo seu testemunho. E ele espera que nós também façamos o mesmo, que nós transformemos o mundo através da propagação das boas novas do reino de Deus. Que eu e você possamos ser encorajados a levar essas boas novas a todos aqueles que não conhecem Jesus. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a vocês e até a próxima. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando a lição de número 2, na classe dos adolescentes de 14 a 17 anos. E é uma lição muito bacana porque a gente está dando introdução a esse conteúdo sobre os profetas menores. E hoje a gente vai falar sobre o profeta Oséias. Então o tema da nossa lição é o seguinte: o amor e perdão sem limites. O nosso versículo-chave diz assim: Tu és o meu povo, e ele dirá, Tu és o meu Deus. Oséias 2:23. É muito interessante de estudar sobre a vida de Oséias, porque ele dá início a uma sequência de livros dos profetas menores,
Então, é muito interessante a gente entender que esses profetas também, eles exerceram, né, o seu chamado de profetas em alguns determinados lugares do país de Israel, né, no Reino Sul ou Norte, e também teve alguns outros profetas que foram contemporâneos a esse período em que eles profetizaram. Então não quer dizer que por a gente classificar eles como profetas maiores ou menores, né, eles tiveram maior ou menor relevância, né, na sua mensagem ali. O livro de Osés ele foi escrito há aproximadamente 800 anos antes de Cristo, né? Então ele dá início, né, a essa sequência de livros aí dos profetas menores. Então o contexto, né, em que se encontrava, né, esse período em que Osés exerceu, né, o seu chamado de profeta, Israel usufruía de um período bom, né, de grande prosperidade e poder, e com isso eles se perderam, né, o povo se corrompeu durante esse período. Então Osés ele foi levantado como um alerta mesmo, né, de como que o povo estava levando a vida nesse período de grande prosperidade. O tópico número 1, ele vai nos dizer que Deus trata, né, com Israel de uma forma muito inusitada. Então o tópico, né, em si, o subtítulo dele é o amor incondicional. Então Deus pede uma tarefa para Osés um tanto quanto diferente, né, talvez de que ele tenha pedido para outros profetas. Então ele pede, né, para que ele se relacione com uma mulher chamada Gomer, e através desse relacionamento ele queria simbolizar, né, ele queria transferir uma mensagem para o povo de Israel. E Osés cumpre, né, todo esse propósito de Deus aí através desse relacionamento. Então o tópico 2 ele vai nos dizer como que essa história, né, como que esse relacionamento entre Osés e Gomer, ele teve uma mensagem tanto no Antigo Testamento e quanto no Novo Testamento também. Então o tópico 2 ele vai tratar sobre essa mensagem, né? Então o juízo de Deus, né, veio sobre a nação de Israel e era uma simbologia, né, de certa forma, de como os sacerdotes, né, os reis e os profetas daquela época haviam se tornado adúlteros, né, espiritualmente falando. Então Deus usa esse exemplo, né, de como que Oséias, sendo fiel à esposa dele, ele, né, tinha o desprazer de viver essa infidelidade da parte de Gomer, né? Então Gomer simbolizava realmente o povo de Israel, né? Deus se mantinha fiel, tinha um amor incondicional pelo povo de Israel, só que eles insistiam em viver adulterando realmente o plano original de Deus para aquela nação. Então Deus usa, né, por intermédio de Oséias esse exemplo para mostrar ao povo, né, o que ele viria, qual seriam as consequências desses atos de infidelidade, né, do povo de Israel. E o tópico 3, ele vai nos dar uma mensagem muito interessante, porque Deus nos ensina, né, que através dessa relação entre Osés e Gomer, que a corrupção interior ela é mais perigosa do que os ataques do inimigo. Então o povo de Israel eles temiam muito, né, que um povo ou um país estrangeiro dominasse a nação de Israel. Só que o que Deus estava querendo ensinar para eles há um bom tempo já é que essa corrupção, né, era mais perigosa partindo do coração deles, né? Então Deus permitiu, né, que um pouco mais à frente o povo de Israel realmente fosse cativo dos assírios, né? Então a preocupação deles não era realmente se eles estavam agindo de acordo com o coração de Deus, mas de que eles fossem atacados em algum momento, né? Então, como eles usufruíam desse período de prosperidade, né, e de poder, né, eles acabaram esquecendo realmente de inclinar o seu coração para Deus. Então, Deus usa, né, esse exemplo de Oséias para revelar, né, o coração amoroso dele para com o povo de Israel. A nossa conclusão diz assim, que Deus está disposto a perdoar quem de fato se arrepende. Tem um teólogo muito relevante, né, no nosso tempo agora, que ele diz, né, que em suas orações ele pede para que Deus o ajude a se arrepender do arrependimento dele que é tão superficial.
Então, essa conclusão aqui, eu acredito que ela quer nos deixar essa mensagem também, né, de que o povo de Israel, eles se arrependiam de tempos em tempos, mas era um arrependimento superficial, né? Então, que essa mensagem, né, de Oséias, né, que é tão atual, né, ela serviu tanto no Antigo Testamento como para nós nos dias de hoje, né, ela possa realmente causar em nós, né, esse incômodo realmente de ter um arrependimento genuíno perante Deus. É isso aí, eu agradeço pela atenção de vocês e bons estudos. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui Pastor Rogério Semeador. Você está na Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor-presidente é o Dr. Aurélio Rodrigues dos Santos, e você está na classe Seguidores de Cristo. Neste trimestre, estamos estudando os Evangelhos, a representação de Jesus em 4 dimensões. E na aula de hoje estaremos estudando sobre o panorama dos sinóticos. Nosso texto de referência está em Lucas, capítulo 2, do seu versículo 1 ao versículo 7. Nosso versículo do dia está em Marcos, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: E maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. A nossa verdade aplicada está dizendo assim: a harmonia existente entre os evangelhos é percebida nos pormenores acerca de Cristo. Os objetivos da lição: estudar os evangelhos sinóticos, mostrar o objetivo e contexto de cada sinótipo, evidenciar a cristologia em Mateus, Marcos e Lucas. Hoje a nossa aula está sendo um pouco diferente. Nós estamos aqui ao ar livre, estamos no Parque Ecológico aqui da Zona Sul, em Poços de Caldas, Minas Gerais. E espero que você possa aprender com a gente junto com a natureza. A biografia de Jesus é o tema central dos sinóticos. Muito bem, é de extrema importância nós entendermos o objetivo e a narrativa de cada evangelista, o que cada um quis mostrar através dos textos bíblicos sobre a história de Jesus, a veracidade dos fatos por onde Jesus passou, os milagres que Jesus fez, o porquê da vinda de Jesus, o porquê da escolha de pessoas tão simples para fazer a obra de Deus através de Jesus e dos seus 12 apóstolos. Mateus, cobrador de impostos, o Levi, o Senhor Jesus chamou ele em atividade, ele estava trabalhando e Jesus o chamou para o ministério. Levi prontamente se levantou e seguiu o mestre. Levi caminhou com Jesus, andou com Jesus, presenciou os fatos que são narrados no seu livro e traz para a gente detalhes importantíssimos, porque ele conviveu com Jesus, ele viu Jesus operando milagres, ele viu Jesus ensinando, ele estava entre os 12 apóstolos, diferente de Marcos e Lucas. Mateus mostra detalhado a genealogia de Jesus, quem foram os seus ancestrais, mostrando para a gente que Jesus não veio de uma família perfeita, ele é descendente de pessoas falhas, errantes, pecadoras, como eu e como você, mas isso não tira do Senhor a sua glória, a sua santidade, a sua grandeza e a sua maravilha. Mateus escreve os feitos de Jesus de forma cronológica, ele mostra desde o primeiro milagre até a sua assunção aos céus. Mateus deixa claro sobre a forma que Jesus curava as pessoas, quando ele cura o leproso, quando Jesus se coloca como a cura para aquela doença que não tinha naquela época cura. As pessoas eram tidas como imundas, elas tinham que ficar separadas dos demais, porque a lepra era uma doença que matava realmente. Então Mateus mostra detalhes de como Jesus agiu na vida dessas pessoas. Mateus mostra que Jesus se entregou, o cordeiro que se entregou antes da fundação do mundo. O livro de Marcos foi escrito por João Marcos, aquele mesmo que participou da primeira viagem missionária com Paulo.
ele não andou com Jesus, ele não esteve com Jesus. Porém, historiadores vão dizer que Pedro, o apóstolo Pedro, nos primórdios da igreja, ele narrou os fatos para que João Marcos pudesse escrever esse livro. O livro de Marcos foi escrito provavelmente cerca de 67 a 68 anos depois de Cristo. Uma época onde os cristãos estavam sendo perseguidos por Nero, onde estavam sendo mortos de formas cruéis. O Evangelho de Marcos vem encorajar os cristãos, mesmo em luta, mesmo em risco de morte, eles deveriam permanecer fiéis ao Senhor, acreditando que o melhor estava por vir, mesmo com a perca da sua vida terrena, eles teriam um lugar no céu, onde os cristãos então testemunhavam a grandeza de Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo, a importância do nome de Jesus para a salvação da humanidade. O Evangelho de Marcos vem mostrar também Jesus como servo, Jesus como Senhor, e ele deixando a grande incumbência para os discípulos do ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Tanto que Marcos focava em levar o Evangelho fora da Palestina, para outras pessoas que não ouviam falar de Jesus. E isso está hoje nas nossas mãos, falar do amor de Cristo Jesus a toda criatura. Lucas narra Jesus como aquele que fez história, como aquele que deu a sua vida por amor à humanidade, aquele que rendeu-se a si mesmo para a salvação do povo. Esse livro, quando é escrito, serviu para solidificar a fé daqueles que ouviam a sua palavra naquela época de dura perseguição dos evangélicos. Lucas dá detalhe de como foi a vida de Jesus, a forma ilibada que ele conviveu entre a sociedade. Um homem honesto, íntegro, reto, um homem que levava a sério aquilo que ele foi chamado. Deixa claro o plano de salvação da humanidade. O livro de Lucas tem Cristo como tema central, como aquele que veio para salvar os perdidos, demonstrando o seu amor na cruz, demonstrando o seu amor até o último instante que esteve entre a humanidade. Essa foi a nossa lição de hoje. Espero que você tenha gostado. Deus te abençoe e muita paz. E até a próxima. Paz. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãs. Espero que você esteja bem na sua casa, com a sua família. E se porventura alguma coisa tenha ocorrido, que tenha trago muita tristeza na sua vida, creia em Deus, que Deus é poderoso para te dar a vitória. Espero que muito em breve a gente possa estar vendo tudo isso passar, né? Está no passado. Neste trimestre, nós vamos estar estudando sobre os atributos de Deus. É um assunto bem importante que nos traz um conhecimento profundo. Bom, nós não vamos estudar Deus, mas nós vamos estudar as coisas concernentes a Deus. Coisas que Ele deixou, nos revelou através da natureza, através do seu caráter e através também das Escrituras Sagradas. São coisas que são permitidos a gente estar conhecendo. A nossa leitura de hoje está em Romanos 13:33. Você dá uma lida em casa, né, que é uma leitura boa para você estar lendo. Também tem por base Salmo 139, que traz uma profundidade maior neste assunto, tá? Depois vai estar colocando para vocês estar acompanhando também aí na sua casa e você vai estar vendo isso de forma consciente. Aqui nós vemos na nossa leitura falando sobre o que são os atributos de Deus, né? O que é isso? Atributos são palavras que vêm para mostrar o que é realmente aquela pessoa. O que significa aquela pessoa? Isso são atributos. O que a pessoa faz, o que é dela, que é próprio dela.
Então nós vamos saber o que é os atributos de Deus. Temos o atributo de Deus concernente à graça de Deus para nós. O amor de Deus é uma personalidade dele, é um atributo que é dele, é ele é amor. Deus é amor. Deus é misericórdia. É um atributo de Deus. Misericórdia, paciência. São atributos da graça. Esses atributos que é de Deus, que é o amor, a misericórdia e a graça, ela tem uma importância muito grande na nossa vida, porque o amor que Deus teve por nós foi tão grande, de tal maneira, que Ele enviou Jesus para nos salvar. E é através da sua misericórdia tão grande que Ele fez isso. E Ele tem paciência de esperar que cada um de nós nos arrependamos no tempo certo, no momento certo, que nós achamos que é. Ele tem essa paciência de nos esperar. E Ele tem trabalhado para que isso seja o mais rápido possível. Temos também as categorias do amor de Deus, né? Que é importante a gente colocar isso na nossa mente, saber que ela vem de formas divididas. Deus age conforme é o momento, conforme é a precisão, e é isso que é importante a gente saber. O Senhor, Ele cuida de nós de forma especial. Para cada momento existe uma forma de tratamento. Nós sabemos que nós temos a santidade de Deus. Dentro da santidade de Deus, nós vemos a sua majestade, a retidão e também a sua justiça. Deus é amor, misericórdia, Deus tem paciência, mas Ele também, dentro da majestade dEle, nós temos a retidão. Deus é reto, justo, e Ele tem a sua justiça para ser aplicado no que é bom e no que não é. Então, Deus é justo e é dentro dessa justiça que Ele vai estar trabalhando com o mundo, com as pessoas, com a gente. Nós temos aqui pontos bem importantes que Deus, Ele se auto-revela. Muitas das vezes, né, nós ouvimos falar assim, estudar sobre Deus é perigoso, porque tem muita gente que ficou louco, porque estudou sobre Deus. Não, estudar sobre Deus não deixa ninguém doido, né? O que deixa é pessoas querer saber aquilo que não é da conta. Tem gente que fica fazendo perguntas. Mas quem que é Deus antes de Deus? O que é o mundo antes do mundo? São perguntas que não tem que ficar perguntando. São perguntas que a gente tem que estar entendendo. Deus é eterno. Não existe antes e nem depois. A eternidade de Deus é diferente da eternidade humana. Nós temos um princípio. Deus não tem princípio e nem fim. Então, nós devemos estar conscientes de que Deus, Ele tem o seu modo de revelar a nós. E Ele revela dentro da nossa capacidade humana de entender as coisas dEle. Aquilo que não dá para a gente entender é aquilo que Ele não vai revelar. Na eternidade nos revelará. Então, Deus se auto-revela. E devemos conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Esse é o nosso dever, conforme disse Oséias. Porque a falta de conhecimento faz com que o homem erra. E nós temos a gente estar finalizando, 1 Coríntios 13:12, que agora nós conhecemos em parte, mas vai chegar um dia que nós vamos conhecer Deus como Ele é. Amém? Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.